Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí que tá chegando agora? Eu sou o Caio Marques e está iniciando mais um papo direto com a JR. Nosso programa tá sensacional hoje, tá muito quente. É, eu, eu tenho certeza que o convidado de hoje vai surpreender muito vocês. O, como se diz, no programa passado, o Felipe até emocionou bastante vocês, né? Eu sei disso. Ele contou sobre a vida dele, sobre as novidades, sobre as tendências. Mas hoje, o Papo Direto vai conversar com uma pessoa de outro time, de outra equipe, pra gente saber como que é o envolvimento dessas pessoas fora do AJR. Pra você ver como que é a realidade fora do AJR. Tá bom? A gente não chama só os nossos convidados, os nossos professores aqui, nós chamamos várias pessoas, celebridades do voleibol, técnicos, atletas. Você pode mandar a sugestão, olha, eu gostaria de escutar fulano de tal, conversar, saber a vida dele. Manda pra gente aí na nossa mensagem, nossa caixa de perguntas já vai estar aberta, tá? Pra gente conhecer esse novo convidado de hoje. Ele é técnico de um time de voleibol lá da zona norte de São Paulo. Eu tenho o prazer de falar muito bem dele porque eu conheço ele pessoalmente. Já joguei contra o time dele muitas vezes, né? E assim, é um cara que faz um trabalho super bacana de inclusão do voleibol dentro da comunidade. Ele consegue mudar a vida de milhares de jovens, dentro do voleibol. Ele é um cara que nem sempre foi do voleibol, e você vai ver ele falando bastante. Que ele vai falar que ele é atleta de futsal. É formado em educação física, especialista em cultura do movimento e também é pedagogo. É isso aí. Nós vamos ver, eu tô esperando o nosso convidado querer entrar aqui, que a gente já convidou ele. Estamos esperando aqui. Mas não esqueçam de mandar seu pedido, alguma coisa aqui. Não esqueçam de curtir a nossa página do AJR no Instagram e no Facebook. E agora nós temos uma novidade, nós temos o YouTube também, né? Clica lá no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você saber todos os dias tem um vídeo de algum jogo que o JR jogou ou ganhou ou perdeu, tá bom? Você não pode perder, tá bom? Você clica lá que você vai estar vendo várias coisas lá bacanas sobre o JR, conhecendo o AJR melhor, tá bom? E nós temos o Twitter também, tá bom? Que é a mesma coisa que o Instagram, tá bom? EC_AJR Voleibol. Clica lá, comenta, tá bom? Vocês não podem perder. Tudo bem, pessoal? Nós estamos vendo aqui bastante gente, né? Bastante gente aqui presente já, assistindo a nossa live. Um beijo pra todo mundo. Vamos ver se nosso convidado com vocês, o professor Felipe, vamos ver se ele já consegue entrar aqui para falar com a gente. Estamos aguardando ele aqui agora. Já convidei ele. Vamos começar aí esse papo. E sexta-feira nós temos um convidado espetacular. Olha ele aí, tudo bem, professor Felipe? Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos, boa tarde, Caio. Boa tarde, professor. Primeiramente, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar desse bate-papo, para as pessoas conhecerem mais um pouco do seu trabalho, que eu acho que é um trabalho excelente, um trabalho de gigante mesmo, que vou te falar a verdade, você faz milagre ali, né? Porque como eu falei ontem aqui, professor, as pessoas estão acostumadas bastante com futsal. E quando você chega com uma proposta de voleibol, talvez olhar de uma forma torta, mas a gente precisa de mais professores como você. Tudo bem, professor Felipe? Tudo bom, sim. Prazer estar aí. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem bastante gente assistindo, tá bom? Chegou bastante comentário. Vamos selecionar algumas perguntas que o pessoal tá bem curioso, tá bom? Legal. Professor Felipe, para começando, ó, eu sou um cara que tem um protocolo aqui para me seguir, mas eu vou deixando você à vontade. Vai falando da forma que você achar melhor. Vamos. Tudo que é combinado, protocolado, eu acho que não dá certo. Eu acho que o melhor é você deixar levar aí, tá bom? Isso aí. Felipe, para começar, o que te levou ao voleibol? Conta pra gente aí. Bom, eu, eu tenho assim, o voleibol sempre como o meu plano B, né? Ele sempre foi um plano B na minha vida. Ele nunca foi uma coisa assim que eu falei, pô, gosto do voleibol e vou jogar voleibol, vou fazer. Não. Eu joguei futebol, fui federado, né? Fui atleta pelo futebol de campo, sou goleiro até hoje na várzea, né? O meu esporte do coração é o futebol de campo.
E o voleibol, ele entrou na minha vida sempre como uma oportunidade. Sempre foi. Desde a fase escolar, né? Na fase escolar, eu compunha ali, eu estudei, né, uma boa parte, um bom tempo na rede pública. Então, eu fazia parte ali. Na verdade, assim, eu acho que a gente é meio suspeito, né? Nós, professores de educação física, nós temos aquela coisa do esporte. Não importa. Se for bolinha de gude, a gente vai jogar para vencer e a gente quer, né, fazer o melhor. A Então, o competição, né, voleibol... tá no nosso sangue. Então, a gente é muito suspeito, né, para falar a respeito da paixão do esporte. Mas na educação física escolar, eu sempre era o capitão, sempre era o nervosinho, sempre era aquele que dava vida, que suava, que corria, que pulava, que ia para cima. Então, assim, essa garra, essa gana, ela desde, né, de quando ali na minha época escolar. Por que eu digo, né, que o voleibol ele surge sempre como uma oportunidade? Eu fui aluno do Campos Sales, eu fui aluno do Colégio Campos Sales, e eu conheci o voleibol por uma porta fechada no futsal, né? Então, eu fui, né, na época federado, eu fui para o futsal do Campos Sales, fui fazer a peneira, na época era o Alisson, era um goleiro do Palmeiras, né? Do profissional do Palmeiras, o treinador lá. Ele falou, eu sou nascido em 85, ele falou, pô, tem 4,85, 4 goleiros 85, você pode arrebentar aqui que você não vai entrar. Não tenho como. E sendo que um deles é filho da dona da escola. Então não tem condições de eu tirar alguém. Eles são. Falei, não importa, eu quero treinar, eu quero, né, fazer a peneira, eu quero tentar, quero arriscar. E tá, aí não dá, não vai dar. E eu botei na cabeça que eu ia estudar no colégio. O que eu fiz? Eu olhei lá e vi voleibol. Aí eu falei, e o voleibol? O voleibol vai ter peneira. O Luiz Fernando tal vai abrir a peneira aí, né? Vai ser bacana. Falei, então eu quero fazer a peneira do voleibol. E o voleibol do Campos Sales você deve conhecer. Claro. Impressionante. Tradicional. Tradicionalíssimo há muitos tem nome. anos. Um dos colégios mais importantes do voleibol hoje em São Paulo é o Colégio Campos Sales. Aliás, a nível Brasil, né? A nível Brasil. E aí, o Luiz Fernando me deu uma oportunidade, eu fui fazer a peneira, né? Só que aí aquilo, eu tenho 1,80 m, não sou um alto, né? Não tenho um perfil do jogador do voleibol, né? Mas eu sou canhoto, tinha, né? Covardia eu falar que eu tenho ainda. Mas eu tinha um preparo físico na ponta. E isso prevaleceu, né? Isso prevaleceu. Então, eu tinha um preparo físico ali fantástico. Eu estava, né, em todas as bolas. Aí, logo se descobriu ali... O Luiz é fantástico, né? Falar dele é fácil demais, né? Lá eu me destaquei, fui um oposto. Depois, né, com uma característica ali mais defensiva, por conta ali de ser goleiro, né? Então, tinha uma facilidade no aspecto defensivo, então contribuí bastante. E eu sempre fui um reserva de luxo e sempre muito feliz, né? Eu tento mostrar isso para os alunos, inclusive, né? Eu sei que assim, eu estou estendendo a resposta, mas... Não, fica à vontade, Felipe. Fica à vontade, cara. O espaço é seu, a gente quer escutar você falar. Legal. Eu tenho muita história para contar. Se deixar, eu vou falar aqui até às 8. Eu costumo falar para os alunos, no Juventus mesmo, onde eu joguei futebol de campo, onde eu era federado, eu era um reserva, só que era uma reserva muito feliz. Por quê? Eu fazia parte de uma grande equipe, disputava as melhores competições, tinha o status de fazer parte de uma equipe virtuosa, de uma equipe que tinha renome, que tinha... Conheci lugares diferentes, alcei coisas, né, que até então eu não imaginava. E no voleibol a mesma coisa. No voleibol, se eu falar para você que eu fui campeão paulista, campeão brasileiro escolar com o Campos Sales, sentado lá do banco de reserva, só vendo a galera jogar, sabe?
Olha, você tá falando isso aí, Felipe, eu tô lembrando de uma época, quando eu passei por um time, né? Que eu também fui federado dentro do voleibol, e Certo. aconteceu a mesma coisa, e eu costumo falar, né, pro atleta, eu Não tem falo coisa melhor. bastante que, assim, logicamente que todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar em quadra, mas a equipe, você faz parte da equipe, às vezes você está motivando, você está ali sempre, e é difícil na base você colocar isso na cabeça do aluno, do atleta, É que ele é difícil. importante, independente se ele está no banco de reserva ou não, porque muitas vezes ele, para ele quer jogar e pronto. É grupo, é grupo. A molecada precisa entender que é grupo, né? Exatamente. Não são só 6 dentro da quadra que faz um resultado. Tem todo um bastidor, tem todo um grupo. De repente, o cara ali que desponta, ele não tá num dia bom. É, Ele não acordou bem. Ele tomou cai um na pressão cacete da da mãe em casa. torcida. Não tem. Pô, aí que é a hora. Pô, e aí? Você tá pronto? É o seu momento. Sabe? Exatamente. Então, né? É Então, isso. Felipe, você falou. Vamos Não, discorrer. você falou, se você foi ótimo. Eu acho que já começou. A nossa entrevista aqui começou já boa. Eu gostei bastante do que É, você falou, porque isso trabalha muito. O atleta que está escutando, seus atletas lá, os atletas estão escutando, isso é importante, porque eu, sim, como sim. técnico de voleibol também, muitas vezes a gente fala isso pro atleta, pro nosso atleta ali, é, e às vezes ele acha que o professor tá falando isso só para motivar, que não sei o que, só para dar aquela desculpa que o cara não tá jogando, e até mesmo pro pai, né? Pro pai de atleta de Exato. base, muitas vezes o pai quer ver o filho dele jogar e pronto. O pai não quer enxergar que o filho dele tá participando, porque entra no aspecto social, no aspecto de inclusão, de respeito, porque como eu sempre falei, o voleibol ele forma também cidadão, né? Sim, A função que o professor tem, o técnico que vocês têm, é formar um cidadão, não só um atleta, né? Agora exato. vamos aqui, ó. Felipe, você falou um pouquinho como você se tornou técnico de voleibol e com quantos anos você começou? Você sempre quis? Você que escolheu essa profissão ou alguém chamou você? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, a educação física, a gente sabe como ela é desvalorizada, desprestigiada, ela é mal vista, né? Até a gente conseguir a nossa legitimação da nossa profissão, né? Que veio em 96, né? Isso. Com a criação dos CREFs e tal, enfim. A gente sempre foi muito mal visto, mal falado, como, qualquer um pode fazer o que você faz, é só O jogar cara que bola quer lá e jogar bola. é só jogar bola lá e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu sou formado na Uninove desde 2006, né? Então eu Sim. tenho 14 anos, é isso? 14 anos. Esse ano eu Isso. completo. Eu tenho 14 anos de formação na educação física e eu descobri uma curiosidade, porque eu sou servidor público, né? Uhum. E, e assim, a gente só consegue desenvolver, seja qualquer coisa, a partir do estudo. A partir do momento que você é, coloca ali a consciência e fala, puxa, eu estou confortável demais, tem que gerar um desequilíbrio. Tem que buscar algo diferente, tem que buscar algo a mais. Por quê? Porque tem muita gente fazendo as mesmas coisas. Você precisa destacar, né? Ser Precisa fazer algo diferente, né? diferente. Exatamente, fazer algo diferente, né? Então, a partir do momento que eu botei na cabeça que eu precisava fazer algo diferente, as coisas mudaram. As coisas mudaram e foram mudando assim progressivamente. Passei no estado, passei na prefeitura, passei no esse cargo que eu tenho. Eu acho que assim, para esclarecer até pro povo que está assistindo, né, que a maior parte são atletas, são alunos, são colegas, é, eu sou professor de educação física, né? Eu costumo falar para os meus alunos no Céu Perus que a gente jamais pode se equiparar com a JR, por exemplo. Porque a JR ela tem Imagina, cara. uma outra característica. É um clube, né? É um clube. Para efeito de comparação, eu sempre brinco lá, sempre uso esse exemplo aí. Nós somos clubes e o Centro Olímpico é a seleção brasileira. Porque o Centro Olímpico o equipamento da prefeitura, né, que teoricamente os céus municiam ou deveriam cumprir esse papel. Então, a equiparação da JR é com o Centro Olímpico, não é com nós.
Nós estamos abaixo. Nós somos formadores. Vocês são clube. Olha, Felipe, Né? vou até te falar uma coisa em relação a isso, cara. É, eu até vou discordar um pouquinho com você. Eu acho que você não tá abaixo, né? Eu acho que o papel de vocês é. Eu acho que sem ter vocês fazendo esse trabalho que você faz, hoje eu tenho alguns atletas que eram atletas seus, hoje estão dentro da JR, e são atletas que eu percebo que a base é uma base muito sólida. Você vê que o moleque aprendeu, porque assim, as pessoas acham que é só pegar uma bola, bum, joga a bola para esse moleque, ele vai Sim, aprender a sim. atacar. E muitas vezes assim, você tem que trabalhar a coordenação motora, você tem que fazer um trabalho de formiguinha realmente com esse moleque que ele vai querer ser atleta. E também não é só na parte, na parte da coordenação, na prática. E a parte também psicológica desse atleta, né, desse aluno, que você vai formar ele, que para ele ir para um clube maior. Então eu acho assim, cara, que de todos os céus que eu visitei, que eu pude jogar, eu acredito, Felipe, que você é um dos poucos que leva o seu trabalho a sério. Não desmerecendo as outras pessoas, mas eu acredito, não estou te falando porque é, você está aqui. Eu acho que a maior prova eu saí da Zona Sul, do Sacomã até Céu Perus, que é quase 2 horas de transporte público, 1 hora de Sim, carro, uma sim. hora e meia, sabe? Fazer a questão de levar meus atletas até lá para eles verem o trabalho e levar a sério. Porque todo momento Sim, que eu sim. entro em quadra para jogar lá com o Céu Perus, eu não coloco na cabeça dos meus moleques, é o Céu Perus que tá jogando, então a gente precisa ganhar. Não. Por contrário, eu falo para os meninos, ó, pode ser a equipe X, top, como você citou o Centro Olímpico, pode ser a equipe Z, lá a escola pública. Não, nosso primeiro ponto, você tem que ser um atleta que você tem que ter um respeito pelo seu adversário e levar a sério, tá? E levar a sério, Perfeito, assim, perfeito. é, de novo, eu vou falar isso, parabéns pelo seu trabalho, cara, e é muito importante o trabalho de vocês, viu? Como agora, uma dúvida que fica na nossa cabeça, como que você conheceu o Céu Perus? Você sempre foi pro Céu Perus? Vou até compactar essa pergunta para você, porque, né, como você está ali dentro da área esportiva, talvez você começou trabalhando com futsal, mas como que você começou a esse trabalho aí com o Celperos dentro do voleibol? Sim. Bom, como eu disse, eu sou servidor público, né? Então, eu passei no concurso de analista. O meu cargo ele chama Analista de Informações de Cultura e Desporto, Educação Física. Nós somos em 7 dentro dos céus, né? São 7. Só que é público, né? Então, por exemplo, eu ingressei num céu do extremo da Zona Sul, no céu Vila do Sol. Lá éramos 2 apenas. E lá o meu colega, o Alexandre, ele trabalhava com ginástica, trabalhava com hidroginástica, trabalhava ali com uma parte não esportivizada. E aí, Zona Sul tem uma demanda violenta. Então, ali eu trabalhava com o futsal, trabalhava com handebol, trabalhava com basquete, e o vôlei não virou. E o vôlei não virou. Por quê? São rótulos, né? São É, rótulos. E a característica de cada região, ela prevalece alguma modalidade esportiva ou alguma prática. Então, lá na Zona Sul, parece que brota aquele moleque sujo, assim, do chão para jogar futebol. Para jogar vôlei não tem demanda. não, Muito eu acho que não é difícil. nem. Vou te falar a verdade para você, né, o Felipe? Eu acho que hoje em dia, a situação que nós temos no Brasil, logicamente que o voleibol vem crescendo cada vez mais, o handball, o basquetebol vem crescendo. Hoje você consegue chegar numa escola pública, numa escola privada, particular, num parque, você consegue ver o voleibol, você consegue ver o basquetebol, você consegue ver o handball hoje, mas o que prevalece dentro do esporte hoje ainda é o futebol, porque nós temos uma mídia que é Sim, muito forte, né? Por exemplo, se você for exatamente. pegar, você tem ali quarta e domingo, né? Passando o futebol, futebol, futebol. Futebol, E nem eu falei, o menino nasce, o pai o que ele faz? Bola, futebol. Bola, exato. futebol. Se você pegar por outro lado, os Estados Unidos ele é muito forte no futebol feminino, né? Sim, E no sim. Brasil não é tão forte, porque nós não temos essa cultura que a menina precisa jogar futebol também. É o cultural Sim, que o sim. menino precisa jogar futebol. Então eu acho que é um pouco mais cultural do que tudo, né? É, Eu acho que todo tem o lugar, viu? fator midiático, que você disse, e tem outra coisa. Só que, assim, é curioso e a gente precisa falar, principalmente com essa molecada que está assistindo. O voleibol é o segundo esporte do nosso país.
né? Ele de 84 para cá, da geração de prata para cá, ele alavancou e se você for parar para analisar, o voleibol brasileiro, tanto masculino quanto feminino, ele é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Hoje o futebol talvez não seja o melhor do mundo, né? É sim, tem a característica, tem o seu diferencial, mas o voleibol brasileiro é atual campeão da Copa do Mundo, não é isso? Atual campeão da Copa do Mundo, tricampeão olímpico, o feminino também, muitas conquistas, muitos resultados impactantes, mas na minha visão, o que esbarra são nos rótulos, nos preconceitos. Né? O voleibol, pô, você treina voleibol, então você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Gente, as pessoas precisam dissociar. Eu não ia entrar nesse contexto, né? Mas eu acho ainda que é um pouco ridículo você falar um pouquinho disso. Mas é assim, hoje até mesmo o moleque, a gente pode ver dentro da categoria de base que a menina ela começa a jogar voleibol muito antes. Se você for pegar a federação, nós temos a base lá, o iniciante, jogando a federação pré-mirim. O masculino a gente não temos, nós não temos um iniciante de masculino. Nós não temos um pré-mirim de masculino. Talvez por quê? Porque o menino, ele começa bem mais tarde que a menina, porque tem esse rótulo, voleibol coisa de menina. Aí sabe o que acontece? O menino vai jogar futebol, se frustra porque ele não quer aquilo, né? Aí quando tá no mirim lá, que é 15 anos, que ele já tem um pouquinho, né? Ele consegue falar, pai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É a hora que ele começa a jogar voleibol, né? É difícil. É complicado, mas assim, é uma coisa que a gente precisa falar. A gente não pode ficar, olha, deixando em segundo plano, não. A gente precisa falar, pô. E agora estourou, né, a pauta do racismo, né? Olha, porque o policial... Mas tá, e a questão do gênero? Quando é que a gente vai discutir? Quando é que vai precisar ter um acidente como esse? Vai precisar ter um fato como esse? Como aconteceu lá com o Floyd? E já acontece, né, Felipe? E já acontece, é cotidiano. Nós tivemos, eu não tô recordando o ano, um atleta do Cruzeiro, do masculino, foi assediado, foi xingado pela torcida. Você entendeu? Michel, não é? Assim, Michel? eu não recordo o nome, mas é assim, tem muito esse rótulo, Felipe. Infelizmente, a gente tá falando aqui, se a gente começar a aprofundar, a gente vai até amanhã. Felipe, o que pra você, com a sua visão, sua experiência que você tem, é um cara que eu admiro pra caramba, o que é essencial num time pra você? Olha, eu creio que confiança, o aluno, eu digo aluno, mas entenda-se o atleta, no seu caso, né? Porque para mim é o aluno, né? Para você é o atleta. Ele precisa confiar. Pronto, acabou. Você é o profissional, não é ele. Você é o profissional. Você sabe o que tem que ser feito. Você estudou. Você tem o conhecimento. Então, é confiança. Passou uma orientação, olha, nós vamos fazer essa jogada, porque vai acontecer. Confia, fecha o olho e confia, faz o que a gente está falando. Porque a gente sabe o que a gente está falando. Muitas vezes quando você pega aquele atleta, um pouco no meu caso, né, do sub-19, sub-20, ele já tem autonomia sozinho, o atleta muitas vezes ele quer fazer, né? Você vê isso no profissional hoje, no adulto, quando o técnico ele fala uma coisa, o atleta insiste em querer fazer outra, né? Não dá certo. O cara pode ser habilidoso, pode ser o que for, mas se o cara não for regrado, disciplinado, coerente e uma pessoa disciplinada, não vai rolar. Não vai rolar. Eu falo muito isso nos meus treinos, falo isso muito para os meus alunos. O voleibol é um esporte coletivo. Não adianta pegar... Eu vou pegar o Caio, que joga muito bem, e vou colocar o Caio sozinho na quadra para jogar contra uma equipe de 6. Você vai conseguir jogar? Primeiro que nem jogo tem. Exatamente. Né? Então precisa ter essa clareza. E objetivos. Você precisa ter objetivo. Né? Qual que é o seu objetivo? Você vai entrar em quadra para quê? Você sabe o valor da vitória? Você sabe a dor da derrota? O que você quer? Para o final daquele jogo, para o final daquele compromisso. Você quer o sabor da vitória? Então, você tem meios para você correr atrás. Você tem meios que você sabe o caminho que você tem que fazer para você conquistar. A derrota é doída? É complicada? Então, o que você precisa evitar? Eu acho que assim, eu entro muito no campo psicológico. Eu entro muito. Por quê? Porque
eu não tenho o recurso, né? Como você, por exemplo, tem uma habilidade maior, tem uma vivência maior, mas eu tenho a parte teórica. A parte teórica Não, eu ajuda sei. muito. Ajuda É. muito, porque é isso que muitas vezes, o Felipe, vou falar a verdade pra você. Uhum. Cara, quando eu me formei em educação física, e eu vou falar a verdade, fui cair no dentro do voleibol, fui atleta de voleibol, fui frustrado dentro do voleibol, tá? Em questão de altura, fui dispensado lá no infantil porque eu era pequenininho, porque não ia dar Uhum. certo, e se quiser vai ser líbero, tem muito isso, a parte do infantil. Sim. E vou te falar uma coisa pra você. Eu fui estudar para fazer pós-graduação em voleibol, porque eu ainda, vou falar a verdade, mesmo tendo isso, eu não me sentia preparado para você pegar um atleta de alto rendimento, você falar para o atleta e você passar confiança para o atleta. Vou te falar, então eu fui Perfeito. estudar, aquilo que você falou no começo da entrevista, o estudo leva a coisas muito mais. Porque às vezes o atleta acha que só jogar voleibol, como acontece hoje muitos técnicos no futebol, no voleibol, eu vou até trazer um link no futebol, teve um atleta que foi virar técnico, ele foi 20 anos, sei lá, atleta do clube, aí achou que porque ele foi atleta do clube, ele sabia gerar ser técnico da equipe. E não deu certo. Não, Nós não, temos não, não várias reflete. provas. Não E vai. eu Se o sou cara não muito estudar, o crítico. cara não. Sabe, o cara não tiver uma vivência, o cara não vai conseguir. Entendeu? Eu sou muito Bem, crítico a agora. isso. Não, não, Vamos não. lá. É só fazer um fechamento em relação a essa Sim, não, sei, pergunta. tô tranquilo. Pode falar aí que tá bom. O pessoal tá gostando. Tá achando vários comentários aqui bacana. Ah, que bom. Eu não estou vendo os comentários para não desfocar aqui, mas eu tomara que estejam falando bem de mim, né? Coisa que é difícil. Mas se a gente fizer uma observação, Bernardinho era um atleta de ponta? Era um atleta de É, sim. ponta, Pois é. né? Zé Roberto Guimarães era um atleta de ponta, né? Entra a parte da É, liderança, né? vamos, O cara tem que vamos, ser vamos, líder, tem que. vamos futebolizar o negócio, né? Vanderlei Luxemburgo foi um atleta de ponta? Luiz Você nem Felipe ouvia falar Scolari? dele. Não, gente, foram pessoas assim coadjuvantes dentro do. Foi um professor Felipe dentro do Campos Sales. Só que eles tiveram ali uma outra visão, a visão em terceira pessoa do negócio. Eles foram estudiosos, eles foram pessoas que observaram, tiveram a sacada necessária para poder conduzir uma equipe. Então não reflete, não é o cara é bom da quadra, o cara vai ser bom de banco. Não vai. Não é necessariamente a mesma proporção. O cara tem que ser líder de equipe, o cara tem que ser um cara bom caráter, o cara tem que ser um cara articulado. Exatamente. Aí sim, a carreira talvez no banco de reserva ainda possa gerar alguma. A famosa visão, né, Felipe? Que nós temos Sim, que, como fala, ter visão, né? Visão do perfeito. negócio. Agora, para E, encerrar, eu acho que, encerrar esse primeiro bloco, eu acho que você falou coisas muito importantes, eu acho que são coisas relevantes que a gente precisa, né, que acordar um bom. pouquinho, a gente precisa olhar, falar, pô, eu que tô em casa lá, meu filho quer jogar voleibol, e eu tenho que parar com esse preconceito, né, porque o Por favor. esporte muda vidas. Eu tenho certeza que você, onde você trabalha, você tirou muito atleta, muito aluno das drogas, como acontece dentro da JR, eu tenho certeza que aí no Céu Perus acontece, eu tenho certeza que em vários clubes acontece. Eu já Com trabalhei num clube grande certeza. que eu tinha problema com o atleta que usava droga. Você Sim, entendeu? sim. Então, assim, e nós temos esse problema, nós temos que falar dessa realidade. Porque as pessoas acham hoje que só porque você tá no clube bonitinho, no clube X, lá não tem defeito nenhum, lá não tem problema. Que Os nem as problemas pessoas são falam. outros, né? Os problemas são Exatamente, as pessoas outros. falam assim: ah, o Caio é da JR, o Caio tem uma infraestrutura maravilhosa. E não é sempre assim. Mas vamos que vamos. Agora, para Sim. encerrar esse bloco, eu quero que você responda para mim. Qual foi o título mais marcante que você conquistou com o Céu Perus? Ou algum momento que, ó, Caio, não foi título, mas foi um jogo, esse momento que te emocionou? Realmente você fala que marcou a sua vida. Então, eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Já fui muito pior. Já dei cabeçada em torcedor, já bati em árbitro, já fui expulso, acho que de 2015, quando eu comecei lá no Céu Perus. Pra cá, eu acho que 3, 4 anos consecutivos eu não terminei no banco, né? Porque eu acabei sendo expulso.
Então, é assim, é o que eu falo, é o termo que eu uso, desfutebolizar. O que a gente vê na TV, o que a gente vivencia no campo, não reflete no voleibol, na quadra. Não é a mesma coisa. Então, a gente não pode ser torcedor dentro da quadra, né? E custou para mim aprender isso. Eu tive que tomar as burdoadas, ser expulso, colocar meu cargo em risco para poder parar e pensar, refletir, perder atletas. Fui obrigado a bater de frente com o atleta, né? Eu tenho sim ali algumas diferenças, porque eu cheguei em Perus em 2015, né? Cheguei em 2015 e eu, por ser o último dos 7, então eu peguei os extremos. O começo da manhã, 7 horas da manhã, e peguei os horários da noite, 9 horas em diante. E eu peguei o voleibol. Por que o voleibol? Ninguém queria pegar, porque o voleibol é coisa de bicha, coisa de viado. Então ninguém quis pegar o voleibol. Então eu acabei pegando. Peguei o voleibol porque eu sou muito bem esclarecido, sou casado, tenho minhas filhas, então eu não misturo a minha sexualidade com o meu trabalho, com o meu esporte. Eu faço o esporte com amor. O que eu me proponho a fazer, eu busco fazer bem feito. Seja o futebol, seja o vôlei, seja o basquete, seja o que for. Sinceramente, eu não consigo enxergar isso, essa discriminação. Mas existe. Existe. Então, existe muita resistência em relação ao voleibol. E eu abracei o voleibol. O voleibol era uma lacuna que existia em Perus. E aí tinha a molecadinha que batia bola e tal. Eu cheguei nessa molecada e falei, vou dar aula para vocês. Ah, pô, legal, pô, porque ninguém quer dar aula para nós. Não, vou dar aula para vocês. Peguei uma turma consolidada, um grupo fechado, formado ali. Foi a geração 2015, a geração infantil 2015, que eu levei a ser vice-campeã municipal, né? Que bacana, E assim, cara. não vou colher esse mérito no sentido do sentido técnico, mas no sentido de atitude. Sabe? Você pegar aquele grupo e falar, não, vamos pra cima, meu. Pô, vocês jogam Claro pra que se, caramba. ó, Felipe, se não fosse eu simples já de falar, eu vou dar aula pra essa turma, talvez hoje o Céu Perus não seria reconhecido como é reconhecido dentro do voleibol, Sim, tá? sim. Não, você pode passar isso pela sua cabeça. Talvez você não teria salvado várias vidas, várias oportunidades que esses jovens têm. A galerinha, os seus alunos, Felipe, são alunos que você chega no Céu Perus, eles cumprimentam, eles falam, têm respeito. Assim, é um pessoal super. Nunca tive nenhum problema. Brinco com as meninas quando eu vou lá, com os meninos. É uma turminha, gente. Eu até falo, quem estiver assistindo quiser ter a oportunidade que o Felipe depois vai falar, quiser ir lá visitar o trabalho do Felipe depois que passar tudo isso, e assistir jogo, vai, que são atletas, olha, que muitas vezes, quando o Felipe vem conversar comigo, fala, Caio, eu tenho um atleta tal que eu queria dar uma oportunidade para ir para treinar, para ver como que é a situação do clube. Eu tenho certeza, eu sempre abraço a causa, o projeto do Felipe, porque eu tenho certeza que o Felipe ele não passa só voleibol, ele passa muitos valores para os atletas dele. E isso, Felipe, eu acho que não tem salário, não tem nada que pague o que você faz, viu, cara? É bem Uhum. bacana. Eu só vou fazer uma parte, porque eu percebi que tem ex-alunos, né, nos comentários, né? Então Isso, é o do eu vou Campos Sales fazer. pediu, falou para você mandar um abraço pro pessoal do Campos Sales, que achou muito bacana, descobri que vocês estão no Campos Sales, e você é uma inspiração. Ah, eu tenho muita proximidade com o Luiz Fernando até hoje, né? Inclusive, por, por alguns centavos eu não trabalhei no Campos Sales esse ano, que para mim eu ia estourar, né? Porque eu ia estar trabalhando em casa, né? Ia estar ganhando dinheiro. Por um pouquinho, por uma margem, eu não fui trabalhar lá junto com ele, que ele me convidou, mas como eu sou do estado e sou da prefeitura, não consegui compatibilizar e o tempo lá de afastamento do estado que eu precisava. Mas, fatalmente, em algum momento, eu vou estar lá com o Luiz Fernando, com o Daniel, com o pessoal lá que é da minha geração, que é isso que eu tento mostrar para essa molecada, né? A gente precisa se apropriar, ter amor à camisa, olhar para a camisa que a gente veste e ter ali, falar, puxa, Exatamente. esse local, esse ambiente, ele é favorável, me deu ali oportunidades. Eu tive, voltando ainda para essa geração de 2015, que eu vou falar que vai doer um pouquinho para eles, para alguns que estão assistindo. Era uma geração que tinha tudo para ser uma geração não só do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista de caráter, sabe? Do ponto de vista social, cultural, para ser a melhor geração possível. Porque foi uma geração que a gente iniciou do nada, do zero.
mas tivemos ali alguns expoentes, né, que vão seguir as suas trajetórias. Eu não desejo ali nada de mal, mas lá na frente eles vão olhar e vão falar: caramba, como eu fui injusto, como eu Ou fui talvez cruel, eles vão mudar, né, Felipe? Com como você eu falando isso, poderia o cara já vai, opa, como eu poderia ser uma boa influência para os pequenininhos que estão lá, né? exatamente. Como eu poderia ter um diálogo com o professor, ser homem, ser maduro o suficiente para chegar lá e falar: professor, eu fui moleque, eu vacilei, eu fiz besteira. Você também se excedeu? Ah, sim, eu me excedi. Então vamos conversar, né? Vamos buscar ser uma boa influência para os outros que estão vindo. Ô, Faltou um Felipe, pouquinho isso e fica a talvez, vou te dica falar a para quem está verdade. assistindo. Talvez, assim, teve alguns alunos seu que mandou aqui, ó. Ele me tirou das drogas, ele salvou minha vida. Falando que gosta muito de você, tem bastante comentário a seu respeito, viu? Ah, eu fico Mas talvez feliz. ô, Felipe, quando passa um pouco, eu sempre vão lembrar de você. Talvez esse seu aluno fale É, assim, porra, quando a gente tiver um filho, eu tive um professor que mudou. Às vezes um e, simples gesto que você faz muda a vida e se da tem uma pessoa. coisa que eu faço, eu falo até hoje. Tem uma brincadeira agora no Facebook, que estão lá rememorando fatos, situações. Eu falo até hoje, professor Emerson, meu primeiro professor, o cara que mostrou para mim que a educação física era bacana. Graças a ele, eu sou professor de educação física. Professor Luiz Beijo pro Fernando, meu professor monstro. Marcelo, que deve estar assistindo a gente, que me Monstro. A gente inspirou tem que para a dar valor educação para esses física. caras. São heróis. É isso mesmo. Agora nós vamos fazer um jogo direto. É a seguinte, Felipe, eu vou falar uma palavra ou uma frase e você tem que responder o que vier na sua cabeça. Tá bom? Pode Vamos colocar um lá? pi aí para não falar palavrão, não? Pode. Não, eu Ó, vou, seja natural. Tá bom? Ó, eu vou vou. falar uma coisa pra você. A entrevista é tão boa que se puder a gente ficava 2 horas conversando, cara. Não, É, a gente eu coloca. tô sendo sincero, né? Tem muita Não, tá história pra certo. gente Ótimo. conversar. Aqui é papo direto. Tá bom? Legal. Vamos lá. Preparado aí? Voleibol. Voleibol, missão, Inspiração. inspiração, Luiz Fernando, Família. família, é minha minha motivação, Decepção. ingratidão, Oportunidade. oportunidade. Oportunidade é uma palavra muito. Eu sempre bato nessa tecla. É a minha palavra. Eu vou fazer uma tatuagem aqui, oportunidade. Porque é uma oportunidade. Uma oportunidade muda a vida. Eu tive uma oportunidade e mudou minha vida. Uma palavra. A palavra? Sucesso. Número. Um número. 16, meu número no Campos Sales, que até hoje me dá sorte. Um pensamento. Um pensamento. Eu quero que todos saiam dessa fase, dessa situação com saúde, para que a gente possa, né, ter um novo normal, porque eu acho que a vida não vai ser a mesma daqui para frente. Uma frase. Uma frase? Não é porque é público que é bagunçado. Não é porque é de graça que é para qualquer um. Excelente. Um sonho. Olha, eu gostaria de mudar vidas. Eu gostaria de E você ser o muda. responsável. Eu Você gostaria. já Eu muda, cara. não sei se nessa proporção ainda, mas se tem uma coisa que, como professor, me deixa muito satisfeito, muito feliz, é olhar um ex-aluno com o sonho de ser professor, inspirado nas minhas aulas ou inspirado em bons exemplos. E tem Uma alguns, viu? realização. Uma Realização? realização. Isso. Eu acho que uma realização, se a gente falar sobre o aspecto esportivo, é ser campeão. É muito bom ser campeão. É muito bom. É gostoso É como demais, diz né? aquela frase, né? Participar é muito bom. Ganhar, melhor ainda.
Ganhar não tem, não tem. Eu tento trazer para aqueles que não ganharam ainda, para o grupo, falar: meu, vocês não fazem ideia de quanto é campeão. Do quanto é gostoso você pegar a medalha assim e bater na cabeça assim, de uma pessoa que você gosta, assim, falar: ó, sou campeão, me respeita. É É, muito boa. gostoso, é muito bom. Algum acontecimento inesquecível? Vou voltar com as perguntas aqui. Chegou algumas perguntas para mim agora, Felipe. Eu vou terminar de fazer o que eu tenho aqui. Aí eu vou Legal, abrir para a gente fazer aqui. Algum fechado. acontecimento inesquecível? Eu acho que você já falou, mas você quer completar alguma coisa sobre algum acontecimento inesquecível? Ou sobre algo eu falo, Caio, depois aconteceu isso, eu fiquei desmotivado, sei lá. Fala aí que você tem para falar pra gente. Então, eu bato muito nessa tecla, porque a minha primeira geração, que tinha tudo para ser uma geração que, que fosse parâmetro para as seguintes, ela me decepcionou um pouco. Não sei se eu decepcionei ou eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar ali com egos. E eu acho que assim o fato marcante foi que dali em diante eu compreendi que era necessário me reinventar ano após ano. Era Eu acho que isso necessário. é para todo mundo, viu, Felipe? E ano após ano eu fui reavaliando e conquistando coisas diferentes. Então eu acho que assim, um momento marcante foi quando a gente foi vice-campeão. Nós fomos vice-campeões em 2015 contra o Azul da Cor do Mar, que é um céu, Também o projeto é sensacional que eu admiro trabalho da bastante. Débora e do Jorge Meu são amigo Jorge lá, eu já enfrentei bastante o Jorge em finais que eu levo o time, os meninos um pouco os reservas para jogar e vou falar a verdade para você, já perdi pro Jorge, já ganhei do Jorge, uma excelente pessoa. No começo, quando eu conheci o Jorge, eu tive uns atritos com o Jorge, mas depois, quando a gente sentou para conversar, é uma pessoa que tem uma visão incrível, né? E eu aprendi muito com ele. Um beijo pro Jorge no coração lá, que a quando voltar Débora tudo isso também, aí. queridíssimos. E no ano seguinte, a gente tinha um grupo teoricamente imbatível. Eu tô dizendo, é que assim, as pessoas que estão assistindo, para elas tentar ali compreender, a gente tá dizendo a nível escolar, gente. Tá? Ele foi campeão do quê? Não, eu tô falando em relação a Intercels, em relação a nível escolar. A gente tinha uma equipe fortíssima. A gente manteve a base do ano anterior e veio forte. A proposta, ela continuou ali quente e a gente conseguiu enxertar aquele grupo para ser um grupo mais forte ainda. E aí a gente começou a despontar um ou outro que já começou ali a surfar em alguns clubes, começou a entender que era bom de bola. E aí a gente entrou ali na individualidade. Como eu disse para você, o voleibol é um esporte coletivo, não é individual. Se a gente centraliza em cima de uma pessoa, a gente, né, a gente precisa ter ali outros recursos, a gente precisa ter outras. Aquela, né, para ficar mais simplificado. Aquele moleque, o fulano Joãozinho, carrega o time nas costas. No voleibol não É, tem como. Não tem como, é, porque se você marcar esse cara, já era. Mas é bom você falar isso, Felipe, porque assim, a molecada de hoje em dia, e tanto do alto rendimento como da base, do escolar, hoje em dia, eu não sei o que acontece, que eles acham que, muitos moleques acham que ele é a estrela do time e exato. ele que vai levar, que E, ele é o bonzão, e né? essa geração de 2015, ela foi bivice, não ganhou nada, não chegou a lugar nenhum, mas tinha um potencial muito maior. E eu falo isso, eles levam pro pessoal. Eles acham que Né? a gente tá lidando ali com egos. Não é isso, gente. Não é isso. Mas, assim, né? Cada um, cada um. Uma Eu vou hora lembrar vai. você um caso assim, no AJR, nós somos vice-campeão. O primeiro ano que nós participamos da Liga Nescau, né? E os meninos ficaram baqueados, mas foram vice porque entrar em quadra foi contra o Céu Azul da Cor do Mar, lá na Liga Nescau. Foram vice porque acharam que, nós somos a JR, eles são o Céu. E eu sempre falo que você tem que respeitar o adversário e jogar como se você estivesse jogando com a seleção brasileira do outro lado.
Independente se o time ele é fraco, ele é forte, você tem que jogar o seu jogo, fazer o seu jogo. E foram vice-campeão. Então, assim, foi super triste, né? Essa geração minha já tá no segundo ano do infanto. E o ano, aí, próximo ano, eu conversei muito, usei muito esse exemplo para atual categoria, né? Foram campeão. No outro ano, bicampeão. Então, assim, isso tudo serve para uma lição. Né? A gente não tem que levar pro pessoal, nós temos que seguir como uma lição. Agora, para completar, que você vai terminar essa pergunta para mim, Sim. você já falou disso. O que você diria para alguém que pretende seguir a carreira no voleibol? Ou atleta, ou técnico, ou supervisor de técnico. Dentro do voleibol, o que você diria com a sua experiência que você tem, Felipe? Primeiro que a gente precisa ter clareza. Voleibol não dá dinheiro. Voleibol não vai fazer ninguém ficar rico. Voleibol não vai fazer o Neymar, não vai fazer o Messi, não vai. Voleibol, eu já falei, e assim, eu gosto muito de pegar ali na ferida das pessoas, né? E eu falo coisas que eu uso muito, né? Para dar aquele cutucão para a pessoa refletir, para a pessoa absorver aquilo e refletir, né? O único profissional dentro daquele espaço sou eu, porque eu trabalho com aquilo. O voleibol não dá dinheiro. Um atleta federado ele vai ganhar menos do que eu. Ele vai ganhar menos do que eu. Tá? Então, menos. Baixa a bola. Baixa a bola. Para você ganhar dinheiro com voleibol, sendo atleta, você vai ter que fazer carreira lá fora, você vai ter que estar num clube de ponta e ter seleção. Né? Ai, Felipe, é muito bom você falando. Assim, o que mais me deixa instigado com essa entrevista, assim, que às vezes a gente vai entrevistar a pessoa vem aqui, porque é lindo a carreira de voleibol. Eu costumo muitas vezes falar para atleta, ser atleta de alto rendimento não é fácil. O atleta o atleta vai ter dor, para ele vai ter que ser normal, conviver com a dor, porque acabou um jogo, vamos fazer regeneração. O atleta ele vai muito. Eu tive um atleta que eu sempre falava isso para ele. Hoje ele joga no Santos e ele foi o primeiro ano jogar fora, viajar, não foi nesse mesmo clube que ele estava, e ele falou assim para mim: nossa, pro, você tinha razão. Se ele jogar em alto rendimento não é tudo isso, ele dormir no ônibus, Claro que sabe? não. Aquele fator que você vai ficar sem a sua família, porque às vezes você vai para outro estado, você vai para outro país, você tem que ficar sem a sua família. Porque você estando com o papai e com a mamãe do lado é uma coisa, né? E o atleta de 16, 17 anos passar por isso é um pouco... cruel. É cruel. E assim, eu costumo... Porque assim, o grande legado que eu tenho, que nem o pessoal, né? Eu vi comentário aí, o pessoal... É os meus fãs, né? Geralmente são os meus fãs. Não é a geração de 2015... Que fez o nome do Céu Perus. Você me encontrou e me conheceu quando? Graças à geração 2015? Não. Ou pelo trabalho de base que é feito? Pelo trabalho de base que é feito. Então, gente, o que a gente precisa compreender, o voleibol é um caminho. E eu uso esse caminho. Eu não sou atleta, eu sou professor. Eu fiz a minha carreira, eu ganho meu dinheiro, eu comprei minha casa, eu comprei as minhas coisas, eu sustento a minha família com voleibol, de forma indireta. Olha só, indireta. Eu usei o voleibol como uma forma profissional para que eu faça o que eu goste e ganhe dinheiro fazendo isso. Eu não precisei ser atleta. Eu não precisei ser técnico. Eu não precisei estar na linha de frente. Não. Eu indiretamente faço o que eu gosto, faço como eu gosto e ganho dinheiro fazendo o que eu quero. Isso que precisa compreender. E outra, do aspecto profissional. Mas eu bato minha bolinha com o meu grupo de amigos, eu tenho um certo respeito, um reconhecimento graças ao que eu faço, graças ao voleibol. Então o voleibol, ele não é o fim, ele não é o objetivo maior, você ser atleta, né? E muita gente não, porque olha, eu jogo lá naquele município do lado de Perus, puxa, que bom, parabéns, você vai ter bastante lembrança boa, né? Inclusive... Felipe, você é um barato, é só nós que entender. Agora você falou,
veio uma história na minha cabeça, mas deixa pra lá, vamos continuar nosso papo. Até para isso precisa ser inteligente, né? Até para entender nas entrelinhas o que está sendo dito, né? Não precisa expor, escancarar. Isso. Eu não preciso falar mal do Caio para eu querer alçar algo novo, algo maior. Não precisa falar mal do Caio. Não, muito pelo contrário, eu falo bem do Caio. E juntos a gente alça outros patamares. As pessoas, infelizmente, trabalhar com molecada é complicado. Não, é complicado. Uma coisa que eu vou falar pra você, o Felipe, muitas vezes, nosso caso de clube, a gente tem uma concorrência muito grande. Um clube com o outro. Porque o atleta diz, mas eu quero ir pro clube A porque lá é top, porque lá tem um nome. E muitas vezes o cara vai pra lá e o cara não aprende nada, né? Porque o técnico vai trabalhar só com aquele equipe fechado. E talvez o que mais motiva no voleibol, como eu sempre falo pra todo mundo, é o reconhecimento dos atletas. Sim. Um atleta meu chegar naquela ponta no alto rendimento, num time tal, e esse atleta nunca esquecer do trabalho que eu fiz com ele, né? Perfeito. Como eu assisti uma entrevista de um atleta que passou por mim na base, e ele falou meu nome, agradeceu o professor Caio e tal, que foi graças a ele que eu entrei. Isso é bacana, né? Não, aí tem aquela diferença, né? Aquela diferença que a molecada não consegue compreender. Eu sou formador. Eu sou contra esse termo, né? Educador físico. Eu sou profissional de educação física. Nem existe mais esse termo, né? Não Quem existe. falou educador físico é errado, é profissional de educação física, né? Ou professor eu sou de profissional de educação física, então eu vou ensinar ao meu aluno capacidades físicas, aspectos técnicos, habilidades motoras. Aí, o cidadão lá do município próximo vai pegar aquele aluno pronto, com esse repertório motor todo formado. Felipe, deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, não é Caieiras, tá? Que o pessoal tá mandando tudo aqui, ó. Não é Caieiras. Não é Eu Caieiras, nem conheço tá? Caieiras. Não é Caieiras. Ô, Felipe, você mora na Zona Sul de São Paulo, não é? Não, moro em Jaraguá. Ah, você mora em Jaraguá, você tá morando próximo ali. Próximo lá. E eu moro na Zona Sul. Não é Caieiras, tá? Fiquem tranquilos. Não é Caieiras. Eu gosto de Caieiras. Inclusive, tenho casa lá. Não, eles estão falando aqui. Mas, Felipe, isso que você tá falando é super importante. Porque também, Felipe, o mundo dá voltas. Isso que a gente tem que ver. Felipe, agora me fala pra aqui. Qual aprendizado geral que você aprendeu sendo técnico? O que te trouxe nisso? Um aprendizado a falar, eu sendo técnico aprendi isso. Olha, graças às dificuldades ao longo do caminho, eu aprendi a ter autocontrole. Eu aprendi respirar fundo. Eu aprendi a fazer uma análise mais crítica e ponderar algumas coisas. Porque eu era explosivo, era bateu, levou. Ó, falou, não gostei, devolvi. Sabe? Ironizar qualquer coisa. Não. Perdi muito, errei muito, fiz muita besteira, criei esse ambiente hostil com meia dúzia de pessoas. Eu acho que não foi bacana. Hoje eu já não tenho mais essa cabeça, mas isso é muito importante. E, além de ter o autocontrole, estudar, formação continuada, formação a todo instante. Eu passei o ano retrasado fazendo laboratório no Centro Olímpico e, sabe, é abrir a cabeça. É você olhar uma outra filosofia de trabalho, você olhar outras posturas, né? O Giba, que é meu amigo lá do Centro Olímpico, ele é meu vizinho. Giba, né? Grande Giba. Jogamos. Giba. Aliás, o Giba, eu tô esperando ele responder nosso convite, ele vai estar aqui batendo um papo com a gente também em breve. Eu acredito que, né, mais breve possível, mas é um cara que sensacional, parece. Não, o Giba é fantástico. A história de vida do Giba é fantástica. Vale muito a pena, vai ser um papo muito rico. Nós na adolescência, a gente brincava de vôlei aqui na quadra da escola aqui do bairro. É um cara fantástico, né? Então, aprendi muito no Centro Olímpico. Fiz a formação lá nível 1, lá, aquela formação que a prefeitura oferece, que habilita lá para uma parte de coisa que eu não vou fazer. Fiz bastante. Eu sou um cara que eu tô sempre para aprender. O ano passado, o André do Centro fez um convite para mim. Ele ligou, falou, vem aí e tal. Fui lá e, assim, independente do trabalho que a gente faz em JR,
a equipe de professor, todos estavam presentes, participando, e teve até uns comentários lá assim, ah, mas eles já sabem demais, eles estão fazendo aqui. Que nem eu falo, conhecimento nunca, né? Não, Nunca. Às não. vezes, ó, o professor está trabalhando lá na escola, e você que é técnico de voleibol, muitas vezes tem o conhecimento para passar para você coisas que você, né, não sabe, você não tá com a molecada ali no Exatamente. dia a dia. Então, eu acredito que é uma troca de conhecimento de todas as partes. Se a Eu gente costumo cair no sempre falar isso. conforto, se a gente acha que a gente sabe tudo, daqui a pouco a gente olha para o lado, tem muita gente que está sabendo mais do que a gente. Então, Exatamente. e você precisa ter ferramentas, você precisa ter subsídios para fazer algo diferente. Já pensou se a Rússia, que era aquela potência nos anos 80, se ela não modificasse o seu jogo? Se fosse aquele jogo de força, aquele jogo explosivo? Por que o Brasil começou a despontar? Porque começou a trazer ali aquela malemolência, aquela velocidade para o jogo, aquela geração que improvisava, que usava ali da inteligência, né? Então, assim, são gerações, são aprendizados. Não existe o absoluto. Não existe aquele, olha, eu sou bom, eu vou ser para sempre bom. Não. Se você parar no tempo, você vai ser engolido. Mas é. Felipe, vamos lá que a gente conversou bastante. Vou falar a verdade que esse papo foi muito rico. Muito rico. Como nós Que estamos com bom. o tempo curto, eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou. Deixa eu achar aqui ela aqui, ó. Aí. Foi bom até para matar a saudade de alguns amiguinhos que eu vi nos comentários aqui, que eles têm vergonha de falar comigo, ou não gostam, ou tem ali meio receio de falar comigo, né? Ou uma pontinha de mago, alguma coisa. Não, o tio é legal, gente. O tio é legal, pode falar com o tio. O tio não vai destratar ninguém, não. O tio agora é só Isso que amor. eu falo muito isso para eles também. Falou, gente, acabou o negócio, outro dia a gente nem lembra. Né, Felipe? O professor de educação física, o técnico, o professor, ele vive uma coisa de emoções. É tanta coisa que a gente vive que Sim. às vezes nem dá tempo de você lembrar. Né? Felipe, como que você espera que os atletas voltem quando as aulas retornar, a parte física, foco, vontade, disposição em geral? O que você acha aí dessa turminha? Como que eles vão voltar? Eu como disse agora em algum momento aqui desse bate-papo, não, o novo normal a gente não conhece. Nas primeiras semanas, a primeiro momento, eu até fazia aqui uma atividade mais dinâmica para eu me condicionar também, sugeria ali alguns treinos, algumas coisas, mas eu já ganhei 6 quilos. Boa, tá vendo? Gente, a gente. E outra, essa doença ela é mais séria do que as pessoas imaginam. Essa doença ela tá matando muita gente. E ela não chegou. Não é Não chegou brincadeira, não. no pico. Não chegou no pico. E Né? a molecada, Então, né, Felipe, tem que se conscientizar que é porque eu sou novo e não tem nada. Felipe, cara, foi uma honra poder bater esse papo com você. Quero agradecer a sua presença, parabenizar o seu trabalho. Eu admiro muito o trabalho que você faz lá no Céu Perus. Eu falo isso para várias pessoas. Considero você um amigo pessoal. eu digo exatamente o mesmo. Continue com o seu trabalho e saiba que o seu sonho que você falou aqui é mudar vidas. Você muda milhares de vidas, viu, cara? Nós precisamos de mais professores como você dentro da nossa área, dentro do voleibol, professores que acreditam no esporte e que têm o amor pelo esporte. Nós somos de pessoas assim, tá? As portas do AJR estão sempre abertas para você, quando você precisar. Tenho muitos atletas que passaram pela sua mão e eu vejo que o seu trabalho, ele é muito gratificante, tá bom? Obrigado, viu? Eu também eu quero deixar aí um grande abraço, agradecer muito a oportunidade de poder falar, de fazer parte aí desse projeto que você tá iniciando, que eu assisti ontem, né? Eu falei, eu quero ver o que me espera para hoje, né? Então deixa eu ficar já um pouco malandro aqui. Gostei, o Xará também, Felipe, né? Muito bacana, Isso. muito bem. Gostei muito, não o conhecia ainda, mas parece ser um profissional aí de ponta, de primeira, né? Quero deixar um grande abraço para os seus alunos aí, sempre muito respeitosos, muito educados, muito simpáticos, cordiais, sempre trataram, sempre eu espero que tenha recebido muito bem vocês quando vocês foram lá para nossa Felipe, eu só vou unidade. te cortar porque nós vamos cair em 10 segundos.
Pessoal, quem perdeu essa live, pode entrar lá no nosso Facebook e no YouTube que vai estar disponível para vocês, tá bom? Felipe, obrigado, cara. Felipe vai estar com o chat agora para conversar com vocês, tá bom?